Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série da Mente do Líder do Futuro. Eu sou William Câmara, estou aqui. Gustavo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto não tão comum, que é sobre se você está rodeado de não mentores, né? De pessoas que te mentoram ao contrário. Esse é um tema bem reverente, né, Gustavo? E pode ser até polêmico, né? É bem possível que a gente gere algumas polêmicas aqui com esse episódio, mas é muito legal, porque a gente sempre pensa nos... Pensa não, né? Às vezes a gente pensa em ter um mentor, como seria legal, só que muitas vezes pode ser que a gente esteja sendo influenciado por um ou mais antimentores que estão minando a nossa autoconfiança, então estão minando as nossas potencialidades, que sempre elas vêm brutas, né? Um diamante bruto que precisa ser lapidado, e às vezes a gente pode não se realizar na vida, a gente pode não exercer a nossa potencialidade, né, no trabalho. Então esse é o nosso assunto de hoje. Acho que espero que seja um assunto aí interessante para você. Vamos contextualizar de onde surgiu isso, que a gente estava aqui batendo um papo, a gente sempre tem algumas ideias, né, sobre assuntos relacionados aí para desenvolver a mente do líder do futuro, e a gente estava comentando sobre um assunto comum, e eu me lembrei de um assunto antigo, que foi a mãe de um mágico famoso, talvez você conheça, chamado David Copperfield. E ela tem Talvez os mais novos não conheçam, né? Conheça é, só o David Blaine e tal, mas ele foi um pouquinho mais antigo aí. tem uma frase célebre dela, né, que ela fala para ele: vá procurar alguma coisa que te dê dinheiro, esse negócio, e pare de brincar de mágica, né? E o cara é um mágico super famoso, ganhou muito dinheiro e fez aquilo que realizava ele. Ele sabia que ele tinha um potencial, mas ele teve uma anti-mentora, uma mentora, alguém que mentorou ele ao contrário, ficava lá colocando na cabeça dele que ele não devia seguir aquela carreira, que ele tinha que seguir uma carreira comum, fazer um trabalho comum. Mas esse é um exemplo meio fora um pouco do contexto empresarial, mas quantos chefes não te mentoraram ao contrário, para você não crescer, para não tomar o lugar deles? Quantos colegas de trabalho te deram conselhos ou sugestões para você continuar sendo uma pessoa que não atrapalhasse a carreira deles? Ou até mesmo em situações no dia a dia, pessoas que você conversa, pedir um conselho, a pessoa te dá exatamente uma coisa que não tem nada a ver, que não vai te ajudar no progresso. E tem também, muitas vezes, é não intencional, né? Tem pessoa maldosa que faz de propósito alguma coisa, tem. Mas eu diria que talvez seja ainda mais comum o não intencional. Talvez até com boa intenção. A mãe do David Copperfield, por exemplo, com certeza tinha boa intenção com ele, mas ela não tinha a percepção, não tinha visão da coisa, que talvez ele foi descobrindo e descortinando com o tempo, né? Então, muitas vezes não é por maldade, às vezes é por ignorância, por desconhecimento, por falta de visão de futuro, né? E às vezes aquela pessoa ali está tendo uma sacada e alguém vai lá e poda. Eu acho que a palavra aí é falta de perspectiva, de visão, de referências, né? Por exemplo, nossos mentores estão no dia a dia no front ali, trabalhando com pessoas, com desafios reais, com ferramentas que realmente geram resultado. Então, eles estão com muitas ideias na cabeça, estão com muitas perspectivas, né, na cabeça. E às vezes uma pessoa que está lá numa outra situação, ela não vai conseguir te ajudar com os recursos que seriam interessantes para você, né? Ela não tem ferramenta própria, ela não tem experiência, ela não teve vivência naquela área. Ou pior ainda, né? Teve, mas naquele momento está sem o recurso de conseguir acessar o seu máximo potencial. Eu estava hoje falando sobre um gráfico, a gente pode até depois postar esse gráfico. É um gráfico onde tem duas bolas laranjas cercadas por outras cinco esferas, cinco círculos, né? E na primeira, os círculos são bem grandes, e na segunda, os círculos são bem pequenos. A esfera laranja é a mesma, mas quando você olha no primeiro desenho, ela parece pequena, porque os círculos à sua volta são grandes, né? Então, a perspectiva. E no outro ela parece maior, porque os cinco círculos à volta dela são bem pequenos. Então, muitas vezes é só uma questão de referência e perspectiva. Por exemplo, às vezes você tem uma habilidade, só que você está num ambiente onde a sua habilidade não é percebida. Você vai conversar com o mentor, um não mentor, por exemplo, ele fala: isso aí mesmo, você não tem que ficar lá, é um lugar que não vai te ajudar. Ou seja, porque você não está conseguindo colocar a sua habilidade ali. Você vai conversar com um mentor experiente, ele entende o teu perfil, ele entende a circunstância, o ambiente, ele fala: por que você não faz isso, sugira isso, cria um projeto tal, né? Então ele te encoraja, ele te encaminha para uma solução que vai conectar o que você quer fazer com o ambiente que você tem, né? Com a matéria-prima que você tem à sua disposição. Né? E outro tem esse que você comentou, que é excelente, né? Que é a perspectiva, a percepção, a visão. E tem um outro aspecto que é entender os pontos fortes, né?
aqueles potenciais superpoderes que uma pessoa tem e que nem todo mundo tem a habilidade de perceber, identificar e sugerir e te incentivar, né? Todo mundo tem algum ou alguns pontos fortes. E às vezes a gente pode estar sendo encaminhado para tentar ficar quebrando pedra em alguma coisa que a gente não tem nenhuma habilidade, tem zero habilidade. Não quer dizer que você não possa ficar bom, mas talvez nunca vá ser um superpoder, talvez nunca vá ser uma grande habilidade como uma outra que tem ali, que está escondida, que você não percebeu ainda e que as pessoas ao seu redor não te orientaram, não perceberam também. Enfim, todo mundo tem essa habilidade inata que pode um dia ser excepcional, pode sair de uma habilidade e se tornar um superpoder. E essa é a função de um grande líder, essa é a função de um grande mentor, né? Que é descobrir, perceber, contextualizar, ter a visão e incentivar. Claro que o trabalho no dia a dia depende da pessoa, mas às vezes esse apoio, esse suporte é fundamental. Tem uma história que eu li hoje que começou tudo com esse post. Eu estava zapeando aqui, esperando a hora de eu e o Will. A gente inclusive ia gravar outra coisa, não ia ser esse tema, né? Tava programado outro tema. E aí tudo surgiu porque eu vi um post. Eu gosto desses shows de talento, sabe? British Got Talent, aqueles dos Estados Unidos que eu esqueci o nome. E era esse British Got Talent. E aí, Britain. E aí eu estava assistindo, e aí vi ali um garoto dizendo que trabalhava numa padaria, devia ser adolescente, e foi lá fazer a audição dele. Putz, terminou, os jurados falaram: eu acho que você ainda não está preparado, alguém decidiu vir aqui. Eles falaram: foi minha mãe que disse que eu canto muito bem. Aí eles deram uma risadinha assim, né? A mãe sempre acha, né, tal. E meio que falaram: volta depois, você não está preparado, você ainda tem que amadurecer muito. Aí o clipe passa assim, várias cenas rapidinho, e aí nada mais, nada menos que é o Harry Styles. Não sei se você gosta ou não, isso é irrelevante, mas ele ficou muito famoso, né, recentemente, né, na Inglaterra e depois no mundo inteiro. Então, aquele garotinho tímido, sem muita autoconfiança, que chegou ali, ainda tomou um não, né, de jurados de peso, em cadeia nacional, tomou um não, o cara poderia ter minguado, né, ele poderia ter murchado, mas ali no caso, nem sempre mas no caso, o grande mentor, a grande mentora, no caso, foi a mãe dele, que incentivou, viu que ele de fato tinha um talento, que não era só mãe coruja, né? Tinha de fato um talento que tinha que ser lapidado, inclusive precisava ser lapidado, tanto que ele chegou na frente dos jurados ainda, não estava pronto, mas ela incentivou ele, né? E ele chegou num super estrelato, super resultado profissional. Então, as duas histórias, né, do David Copperfield e do Harry Styles, os dois chegaram no mesmo lugar, né? Mas um teve ali um anti-mentor no início, que provavelmente não foi por mal, o outro teve um mentor no início. Então, mas em algum momento o David Copperfield travou contato com as pessoas certas, em algum momento, e que catapultou ele para ter sucesso. Isso aqui, eu acho que o papo de hoje foi mais um alerta para a gente ficar atento, porque às vezes a gente tem alguém muito próximo da gente que está mentorando a gente, seja consciente ou inconscientemente, quer ajudar a gente, gosta da gente, tem uma boa intenção, tem competência e pode levar a gente longe. Mas às vezes ela quer ajudar, mas não sabe como, e pode até atrapalhar. E pior ainda, né? Quando você não tem mentores, tem anti-mentores à sua volta e você tem que se virar lá para conseguir sobreviver nessa selva de pedras. Então fica atento às pessoas que estão próximos a você, né? Que estão no seu dia a dia. Elas podem estar te ajudando muito ou te atrapalhando muito. Então uma alternativa segura aí você ir atrás do conhecimento, da informação, contratar um mentor profissional, alguém que está acostumado com isso, que pode catapultar você para o sucesso na direção que você quer. Porque não adianta ter um sucesso e não é bem aquela direção que te interessa. Né? É isso aí. Bom, espero que tenham curtido aqui esse nosso episódio que apareceu do nada aqui, no insight nosso. E nos vemos no próximo episódio, galera. Um grande abraço. Abraço, até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!